crianças! Tudo bem? Eu sou a Thaís. Bom dia, crianças. Eu sou o Ciso. Estamos aqui para iniciar o culto de hoje. Espero que vocês estejam bem animados. Tive uma ideia. Que tal a gente cantar uma música para animar essa galerinha? Boa ideia, Ciso! A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu acho que funcionou. Eu já estava bem animado. Você sente a presença do Senhor, Ciso? Eu sinto. Mesmo quando não sentir, tenho certeza que Ele não nos abandona. E as crianças lá em casa, será que elas sentem? Elas sentem. E as crianças lá do Japão, será que elas sentem a presença do Senhor? Também. E na Espanha? Sim, E as crianças lá nas tribos indígenas? também. Quer ver? Eu quero! Água também venha de Jesus Cristo viver. Água também venha de Jesus Cristo viver. Água pura, água pura, Essa semana nós oramos pelas crianças das tribos indígenas e devemos continuar orando para que todas conheçam a Jesus, assim como essas que a gente viu no vídeo. Eu tive uma ideia. Que tal as crianças do Paraíso Kids mandar um vídeo cantando ou um recadinho para as crianças da Missão Kaiowá? Boa ideia! Você está cheio de boas ideias hoje, hein, Ciso? Agora, vamos ler o versículo de hoje. Peguem suas Bíblias e vamos abrir em um livro do Novo Testamento, que é Romanos, capítulo 8, versículo 28. Então, é Romanos 8, 28. Vamos ler juntos? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Agora, só as meninas. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Agora, só os meninos. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Agora vamos ler todo mundo junto de novo?
E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Muito bem! Esse versículo fala que todas as coisas que acontecem são para o nosso bem. Mesmo que às vezes aconteçam algumas coisas que a gente não gosta ou que não queria que acontecesse, nós podemos confiar que Deus nos ama e tem tudo sob controle. Então, na história de hoje, nós vamos ver que Deus pode transformar coisas ruins em coisas boas, de acordo com o propósito dele. A história de hoje é muito legal. Vamos lá ouvir a história então? Tchau, crianças! Tchau! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá. Que saudades! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que saudade! Voltamos! E hoje vamos contar a história dos filhos de Jacó. Vocês se lembram de Jacó, crianças? Muito bem! Lembram também que ele teve o nome mudado para Israel? Muito bem! E vocês sabem quantos filhos ele teve? Você sabe, Cacá? Eu sei, tio Carlos. Ele teve 12 filhos. Que família grande, não é mesmo? Sim, uma família muito grande. E hoje nós vamos contar a história de José, que está lá na Bíblia, no livro de Gênesis, dos capítulos de 37 a 41. E Jacó tinha 12 filhos, só que o filho que ele mais amava era José. E está lá na Bíblia, no capítulo 37, no versículo 3, que diz assim: E Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Israel presenteou José com uma túnica muito linda, uma túnica toda colorida, uma túnica que deixou José em destaque. Olha que túnica bonita, olha que roupa bonita Israel deu para José. Não é uma túnica bonita, crianças? Não é, Cacá? Que linda, tio Carlos! Você gostou? Eu gostei! Eu também gostei muito, só que quem não gostou foram seus irmãos. Eles ficaram muito bravos com José, ficaram com inveja. Passado um tempo, José teve um sonho e foi correndo contar aos seus irmãos esse sonho. E você sabe qual que é esse sonho, Cacá? Eu sei, tio Carlos. E José contou o sonho que era assim: estávamos no campo amarrando feixes de trigo, quando de repente meu feixe se levantou, ficou em pé e os seus feixes se juntaram ao meu redor e se curvaram diante dele. E seus irmãos responderam: Você pensa que será nosso rei? Você acha que nos governará? Eles ficaram muito bravos com José. Passado um tempo, José teve outro sonho e foi correndo contar aos seus irmãos. E esse sonho, José sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Um dia, José foi encontrar seus irmãos no campo, conforme o seu pai tinha pedido. Quando os irmãos ouviram, falaram: "Xiii, lá vem o sonhador." E eles planejaram matar José. Mas seu irmão mais velho, Rubem, disse: Não, nós não podemos matar o nosso irmão. Vamos fazer o seguinte: vamos jogar ele no poço, até que esse sonho louco da cabeça dele passe. Então eles agarraram José, arrancaram a sua túnica, humilharam José e jogaram ele no poço. Jogaram José no poço que estava seco e se sentaram
quando Rubem foi até o poço e não encontrou José, ele ficou muito nervoso. E agora, o que faremos? Então, seus irmãos tiveram a ideia de matar um animal, um cordeiro, e jogar o sangue sobre a túnica de José. E levaram essa túnica manchada de sangue para o seu pai. Eles enganaram o próprio pai, Cacá. Nossa, que terrível, tio Carlos. Que terrível, crianças. E eles disseram ao pai de José que o seu irmão havia sido morto por uma fera. Enquanto isso, José era levado como escravo lá para o Egito. Lá ele foi vendido para um oficial de Faraó chamado Potifar e ganhou roupas novas. Tio Carlos, será que José ficou revoltado por ter sido vendido pelos irmãos? Não, ele não ficou revoltado. Ele continuou confiando em Deus, como diz em Gênesis, capítulo 39, versículos de 2 a 4. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de Potifar. Vendo, pois, Potifar que o Senhor estava com José, e em tudo que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos, e serviu-o. Então ele o pôs por mordomo de sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Tio Carlos, José era muito abençoado por Deus, não é mesmo? Sim, Cacá, mas podemos pensar, como alguém pode ser abençoado sendo vendido como escravo? Como alguém pode confiar em Deus passando por situações tão ruins? Vocês se lembram do versículo, crianças? Você se lembra, Cacá? Eu me lembro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E José amava muito a Deus, mesmo nos momentos difíceis. Ele sabia que Deus estava com ele. Mas José ainda teria que enfrentar mais complicações. A mulher de Potifar queria que José fizesse coisas erradas e ficava tentando convencê-lo. José continuou firme e fugia dela, mas ela inventou uma mentira para Potifar. E Potifar acreditou e jogou José na prisão. José foi injustiçado, crianças. Nossa, que injustiça! E agora? Será que José vai continuar confiando em Deus, tio Carlos? Sim, Cacá, ele continuou amando a Deus e fazendo tudo com muita dedicação. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 39, nos versículos de 21 a 23. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. E até na prisão, José conseguiu a confiança das pessoas, não é mesmo, tio Carlos? Lembram do versículo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando passamos por problemas, Deus vai transformando o nosso coração para sermos mais obedientes e parecidos com Jesus. Lá na prisão, o copeiro e o padeiro de Faraó contaram a José um sonho, e José interpretou o sonho dos dois. Uau! Do jeitinho que José falou, aconteceu, não é mesmo, tio Carlos? Sim, Cacá. Passado algum tempo, Faraó teve um sonho que ninguém conseguia decifrar.
e deixava Faraó muito angustiado. Então o copeiro se lembrou de José e disse a Faraó. Então Faraó mandou chamar José. José então foi tirado da prisão, crianças. Ele se barbeou, colocou vestes novas. Ele estava muito confiante, pois sabia que Deus estava com ele. Ele se apresentou a Faraó. Faraó disse a José: eu tive um sonho essa noite e ninguém conseguiu decifrá-lo. Fiquei sabendo que você tem o poder de decifrar sonhos. E José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao Faraó e acalmá-lo. Então Faraó contou o sonho a José e disse assim: essa noite sonhei que estava às margens do rio Nilo, quando de repente vi sair do rio 7 vacas gordas, lindas e viçosas, e elas começaram a pastar à margem do rio. De repente vi também sair de dentro do rio Nilo 7 vacas magras e feias, e elas começaram a devorar as 7 vacas gordas e bonitas. Depois que elas comeram as vacas gordas, elas continuaram feias e magras. Então acordei e tive outro sonho, e vi 7 espigas de trigo, cheias e saudáveis. Em seguida apareceram 7 espigas de trigo secas e horrendas. As espigas de trigo secas engoliram as 7 espigas de trigo saudáveis, mas elas continuaram feias e secas, horrendas. Então José disse a Faraó: os 2 sonhos de Faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas de trigo cheias e saudáveis significam 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e as 7 espigas de trigo secas significam 7 anos de seca e fome. José disse a Faraó que ele deveria, durante os 7 anos de fartura, armazenar comida, para que durante os 7 anos de fome eles tivessem o que comer, e que ele colocasse alguém muito inteligente para cuidar de tudo isso. Faraó então disse: será que encontraremos alguém como esse homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então Faraó nomeou José governador do Egito, crianças. Ele foi vestido com vestes lindas, ganhou um anel muito bonito e ficou abaixo apenas de Faraó. José governaria todo o Egito. Olha que veste linda que ele ficou, como ele ficou bonito. Deus tinha um plano na vida de José. Ele não seria governador do Egito só para benefício próprio. Mas isso já é outra história. E vocês vão saber na semana que vem. Tio Carlos, o que a história de José nos ensina? A história de José nos ensina que quando passamos por dificuldade, devemos continuar confiando em Deus. As dificuldades servem para nos ensinar e nos aproximar de Deus, crianças. Então, vamos sempre confiar em Deus. Combinado, crianças? Combinado? E agora, crianças, vamos chamar a tia Kátia para a oração? Vamos, Cacá? Vamos! Tia Kátia! Oi, crianças. Agora vamos orar? Feche os seus olhinhos, junte as suas mãozinhas e vamos agradecer a Deus? Senhor Deus, graças vos damos pelo culto de hoje. Pedimos a Ti, Senhor, que derrame sua graça e misericórdia sobre todos nós. Que possamos buscar a Ti,
mesmo em meio às dificuldades, que possamos ser obedientes, assim como José o foi. Tudo isso vos pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Agora fica com as atividades. Um grande beijo, um forte abraço. Tchau! Bom dia, crianças! Hoje vocês aprenderam uma parte da história de José. A história de José se passa, uma boa parte dela, no Egito. Vocês sabem onde fica o Egito? O Egito é um país lá da África que é muito conhecido por suas pirâmides, as suas grandes construções. E é muito importante que a gente conheça a história de José, porque a história dele nos mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da história. E também a história dele nos ensina muito sobre o perdão. Nós vamos fazer uma atividade para vocês nunca se esquecerem de várias partes da história de José. Vamos lá? Bom, crianças, então para a atividade de hoje, vocês vão abrir a apostila de vocês na página em que começa aqui a história de José, que é referente aos capítulos de Gênesis do 37 ao 50. Vocês receberam o seu kit aqui do dia 25/4, tá? E vocês vão precisar, além dos materiais que já estão no kit, de cola e tesoura. Então, nós vamos começar aqui, vocês podem abrir o kit de vocês. Eu já recortei aqui uma boa parte do kit para a gente poder adiantar. E nós vamos começar falando sobre José e seus irmãos. A gente sabe que José, ele era o filho mais querido de Jacó, porque era o filho da velhice dele. E Jacó fez uma túnica para ele, uma túnica talar. Você sabe o que é uma túnica talar? Uma túnica talar era uma túnica que ela era toda ornamentada, toda enfeitada, que ela era usada pela realeza, só por aquelas pessoas que eram reis ou sacerdotes na época. E Jacó gostava tanto de José que tem uma túnica dessas para ele. Então a gente vai enfeitar a túnica de José. Vocês vão abrir esse envelopinho aqui de vocês, esse saquinho que veio, né? E aqui dentro vocês vão ver que tem várias fitinhas coloridas. Ó, tá vendo? Essas fitinhas coloridas e algumas miçanguinhas também, ó. Certo? Tem vários miçanguinhas. Então vocês vão usar esse kit, essas coloridas. Essas daqui vocês guardem um pouquinho que é para outra atividade. Então a gente vai colar essas fitinhas aqui na túnica de José, representando as várias cores da túnica dele, que era uma túnica toda colorida, toda enfeitada. Então, ó, vou passar a cola aqui e a gente vai colocando assim, ó, as fitinhas em cima da cola. E depois eu prefiro fazer assim e depois recortar, porque daí já sei o tamanho exato que ela vai ficar aqui, tá bom? Ó, então depois a gente vem aqui e recorta aqui no finalzinho. Opa. Então, aqui eu vou fazer, essa aqui é uma sugestão para vocês fazerem, tá? Então aqui a gente tô recortando dos dois lados, colocando igualzinho dos dois lados. Vocês podem fazer como vocês quiserem, tá bom? A cor que vocês preferirem. O importante é vocês lembrarem que essa túnica ela era muito colorida, muito enfeitada, ornamentada, né? E que era uma túnica usada somente pela realeza. E José, por ser o filho querido de Jacó, acabou ganhando uma túnica dessa, né?
aí no kit de vocês, veio também algumas miçanguinhas, né? Transparentes, azuisinhas. Então aí vocês podem colocar assim também, ó, passar a cola e ir colocando essas miçanguinhas assim para dar um acabamento. Tem alguns exemplos aqui para vocês de outras formas que a gente pode enfeitar a túnica. Olha só, nessa daqui eu tinha umas outras miçanguinhas, ó, coloquei aqui em cima, uns botõezinhos. Nessa outra aqui eu coloquei várias fitas coloridas com essas miçanguinhas pequenininhas. E se você não tem essas fitinhas, você pode simplesmente pintar. O importante é você não deixar de fazer e lembrar que ela é uma túnica muito colorida, tá bom? Então eu acho que eu vou usar essa daqui, que essa daqui vai terminar de secar, tá? Depois que vocês terminarem de colar toda a túnica, deixa ela secando um pouquinho e aí vocês vão colar a túnica nessa parte aqui de baixo da apostila, tá? Embaixo de onde está escrito José e seus irmãos. Vai ficar aqui representando então a túnica que José ganhou de Jacó. E a gente sabe que os irmãos de José, ele tinha quantos irmãos mesmo? Vocês se lembram? Ele tinha 11 irmãos. Então vocês peguem a imagem que tem os 11 irmãos de José representados, ó, e coloquem aqui em cima. Os 11 irmãos de José ficaram muito revoltados com Jacó. E ao invés de, não com Jacó, eles ficaram revoltados com José, porque Jacó gostava mais de José do que deles. E além disso, sabe o que aconteceu? José teve 2 sonhos muito diferentes, e que ele contou para os irmãos dele e deixou os irmãos dele com muita raiva. Um dos sonhos, ele sonhou que eles estavam no campo colhendo feixes e que os feixes dos irmãos de José se curvavam diante do feixe de José. E os irmãos ficaram assim, mas como assim? Você acha que a gente vai se curvar diante de você? Que história é essa? Né? E eles ficaram com muita raiva de José. E depois, ele sonhou um outro sonho, que é esse daqui, ó, de que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele também. Aí Jacó falou assim, ué, mas José, você acha que eu e a sua mãe e os seus 11 irmãos vamos nos curvar diante de você? Que história é essa? E todo mundo ficou meio assim, preocupado com esses sonhos que José teve. Bom, passado um tempo, os irmãos dele estavam lá no campo, né? Cuidando do gado, quando Jacó falou assim, vai lá e veja o que seus irmãos estão fazendo, traz notícias deles. E aí, os irmãos de José, vendo ele chegando, falavam assim, ai, lá vem José, vamos dar um jeito de a gente se livrar dele. E aí, o que eles fizeram? Eles venderam José para os egípcios, né? E antes de venderem José para os egípcios, eles colocaram José dentro de um poço. Então, agora vocês vão pegar essa folhinha aqui, que veio separada, para a gente fazer o poço onde José foi jogado. A gente vai fazer um origami representando um poço. Então, vocês vão virar a imagem colorida para baixo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dobrar dessa forma. Marquem bem aqui. Depois que vocês dobrarem assim, vocês vão pegar essa ponta aqui e trazer aqui, ó, formando um triângulo nessa ponta aqui de cima, tá? E marquem bem. Aí depois vocês vão pegar essa ponta aqui e dobrar para cima aqui assim de novo, certo? Estão acompanhando? Então, ó, a gente tá dobrando assim, dobramos assim, para cima aqui, e agora a gente vai desdobrar. E aí nós vamos dobrar essa parte que a gente já dobrou aqui em cima e depois o triângulo aqui em cima. E aí vai formar um único triângulo, tá vendo? Aí vocês vão pegar esse triângulo aqui assim e vão virar ele assim, certo?
Vocês vão pegar essa ponta aqui, ó, e fazer aqui assim, no meio da outra parte. Bem essa pontinha tem que encostar ali do outro lado, tá? Ficar bem retinha ali em cima. Marca aqui do outro lado. Esse outro aqui vai vir aqui e vai encostar ali, a outra pontinha vai encostar ali do outro lado também. A gente vai ficar com essa figura aqui. Quando vocês terminarem assim, vocês vão levantar e vão abrir aqui, ó. E vão dobrar esse triângulo para baixo, ó. Vira de costas e dobra esse triângulo para cá. E olha só o que aconteceu. Formou como se fosse um copinho, tá vendo? E esse aqui a gente vai com esse origami, a gente vai estar representando o poço que onde José foi jogado pelos seus irmãos, tá bom? E aí vocês vão colar essa parte aqui de trás nessa parte aqui de cima da apostila, tá bom? A gente vai colocar aqui e a gente vai colocar a imagem de José dentro do poço, ó. Essa aqui ele tá todo sujinho e tá triste, ó. Ele foi jogado lá dentro do poço pelos seus irmãos. Se vocês quiserem colar essa pontinha aqui também, ó, é legal que daí ela não fica levantando, tá bom? E José, ele foi vendido pelos seus irmãos por uma quantidade de dinheiro, né? Por moedas de prata, ó. Então essa daqui, essa imagem aqui representa as moedas com o valor pelo qual José foi vendido. E aí começou uma fase de muito sofrimento para José, né? Ele foi vendido para uma caravana de egípcios e foi levado lá para o Egito. E foi ser como se fosse um servo, um escravo de um homem que se chamava Potifar, como vocês viram na história. E a esposa de Potifar, ela era uma pessoa que não era muito boa. E ela começou a inventar várias mentiras a respeito de José, de que ele estava tentando fazer alguma maldade com ela. Mas na verdade era ela que estava inventando. E Potifar gostava muito de José. Só que quando ele viu a esposa dele falando isso, sabe o que ele fez? Ele foi e mandou José para a prisão. Então aqui a gente vai representar essa passagem da história de José. Potifar gostava muito de José, ele era como se fosse um governante da casa dele. Só que quando a esposa dele falou que inventou essas histórias sobre José, Potifar foi e mandou José para a prisão, e ele foi preso. Então aqui está a esposa de Potifar e José triste, porque ele estava sendo acusado de coisas que ele não tinha feito. E aí, virando a página, nós vamos ver o que aconteceu em seguida, né? O que aconteceu logo em seguida? José foi parar na prisão. Puxa vida. Bom, aí, aqui para representar José na prisão, vocês vão usar essa folhinha aqui que veio recortada, tá? E vocês vão colocar também, vocês vão usar essas fitinhas escuras aqui, essas de cordão, e as imagens de José, do padeiro e do copeiro do rei, certo? Vamos usar também essa imagem aqui, ó, da taça de vinho com as uvas e o cesto com os frutos. E aí vocês vão pegar e fazer o seguinte. Outra coisa que a gente vai usar também são essas duas frases aqui. Então aqui, ó, se você não tem, se você já não tem recortado, você pode recortar aqui embaixo. Esse aqui aqui no meio, esse aqui é um adesivo. Deixa recortadinho. E aí a gente vai agora colar
chefes da prisão gostaram de José e ele cuidava de tudo na prisão. Ele era obediente e ele foi muito bem quisto na prisão. Então, ó, agora vocês vão pegar um dos adesivos, esse daqui José ficou na prisão, mas o Senhor está com ele, e vão colar aqui em cima desses cordõezinhos, ó. Tá vendo? Vai ficar bem certinho aqui, ó. E segurar as grades da prisão, certo? E aí o outro adesivo, vocês estiquem bem essas fitinhas aqui, ó, e colam aqui na parte de baixo, ó. E aí a gente fez aqui a prisão onde José ficou junto com o copeiro e com o padeiro. E aí depois vocês vão colar essa parte aqui, nessa parte aqui de cima. E lá na prisão, o que aconteceu? José interpretou 2 sonhos, o sonho do padeiro e o sonho do copeiro do rei. Foi? Então aqui é representando o sonho do copeiro do rei, em que ele sonhava com uma taça, as uvas, as vinhas, né, em cima da taça, e o sonho do padeiro do rei, que sonhava com 3 cestos de pães e corvos em cima. E José aceitou exatamente o que aconteceu com cada um deles, né? Então o padeiro acabou morrendo e o copeiro foi destituído, levado lá para servir novamente Faraó. Bom, depois de muito tempo, né, quando já estava tudo, José ainda estava na prisão, o copeiro já tinha saído, José até tinha falado para ele, olha, vê se você se lembra de mim quando você fala para mim para Faraó, para poder me tirar da prisão. Já tinha passado bastante tempo. E aí Faraó teve 2 sonhos. Ele sonhou com 7 espigas muito grandes e boas, que eram destruídas por 7 espigas fracas, espigas bem murchas, né? E aí a gente vai representar esse sonho de Faraó. Então vocês vão colar essa parte aqui das espigas boas, depois vocês vão dobrar aqui, ó, essa parte das espigas ruins e vão colar aqui em cima assim, ó, pra daí quando vocês levantarem aqui, ó, essas são as boas e essas são as ruins. E o mesmo a gente vai fazer com as vacas magras e as vacas gordas. Então, dobrem aqui, assim cola nessa parte azul aqui e coloquem aqui. E aí depois vocês levantam e colocam a vaquinha gordinha embaixo, ó. Isso aqui é para representar que as 7 vacas gordas eram comidas pelas 7 vacas magras, certo? E o José interpretou o sonho corretamente, dizendo que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E Faraó ficou tão contente com a interpretação que determinou que José se tornasse um governador do Egito. E aí aqui essa última imagem que nós vamos deixar aqui de José muito feliz porque agora ele tinha saído da prisão e tinha se tornado o governador do Egito. Eu gostei muito de fazer essa atividade. Ela foi muito boa para a gente fixar vários pontos, vários fatos da vida de José. Vamos falar novamente o versículo para a gente decorar? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28a. Vamos orar para encerrar o nosso culto? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e preste bastante atenção. Senhor, nós te agradecemos por mais este culto que tivemos e queremos te pedir que o Senhor nos abençoe durante esta semana, para que estejamos cada vez mais próximos de Ti e para que nós estejamos também
cada vez mais descansados nas tuas mãos, sabendo que o Senhor está trabalhando por nós. Em nome de Jesus, amém. Um bom domingo e uma boa semana. Tchau!